a palestra da OneTrust com o tema Como envolver sua linha de negócios com iniciativas de cibersegurança. Quem vai nos falar sobre este tema, de forma virtual, é Leon Rodrigues, engenheiro de soluções da OneTrust. Por favor, Leon, a palavra é sua. Seja mais uma vez muito bem-vindo. Muito obrigado. Bom, pessoal, a todos da plateia, a todos do nosso público virtual, é uma honra e um prazer ser convidado pela organização do evento para mandar aqui a nossa mensagem a respeito de como a gente enxerga esses aspectos específicos, né? Da relação nossa, de vocês, gestores de segurança, com o negócio, considerando todas as necessidades que a gente tem, que já foram debatidas e que já foram discutidas aqui ao longo desse último painel, com relação às necessidades de controle, aquilo que a gente tem que fazer de forma mais adequada para, mais uma vez, estabelecer aquela comunicação que eu citei para vocês, que é necessária entre as áreas de negócio e as iniciativas de cyber dentro da organização, ou vice-versa, né? As coisas confluem tanto de lá para cá quanto de cá para lá. Então, eu já vou dar início aqui, pessoal, vou compartilhar a minha apresentação. Eu tenho um PowerPoint, são 20 minutos apenas de apresentação, e a gente vai tratar exatamente deste ponto. Vamos lá, espero que todos estejam vendo minha tela. Perfeito, pessoal, vamos lá então. Bom, eu inicio esse nosso bate-papo falando um pouquinho exatamente a respeito de quais são as melhores práticas para que a gente consiga fazer esse relacionamento, esse envolvimento das linhas de negócio com cyber, para que a gente consiga trazer as informações necessárias e convenientes para que as pessoas de negócio entendam que tipo de risco que cibersegurança pode envolver nos seus negócios e como que a gente consegue lidar com isso de uma forma estruturada, né? O grande ponto hoje das organizações é que muitas funções de negócio têm ainda tomado iniciativas individuais, né, sobre, por exemplo, lançamento de novos produtos, lançamento de novos serviços, sem envolver de uma forma adequada os times de governança de uma forma geral. E aí eu estou falando de governança de uma forma bastante abrangente. Cybersecurity, privacidade, questões de conformidade regulatória com aquela vertical de negócio que você trata. Então, esse é o ponto que eu gostaria de abordar aqui nesse nosso bate-papo. Eu vou dividir o nosso bate-papo, pessoal, em 3 itens especificamente. Hoje, falando um pouquinho, né, sobre aquilo que a gente já conhece, sobre a tomada de decisão de tecnologia nas empresas, como que isso acontece, que tipo de caminho que não deve ser seguido para que a gente faça isso de uma forma saudável. Eu trago aqui para discussão um novo conceito, que é o conceito de Trust by Design, que a gente vai explorar um pouquinho aqui, exatamente para chegar naquele nível que a gente tem conversado com vocês, da confiança das organizações sobre todos os aspectos, de todos os elementos que envolvem essa organização. E, por fim, como que a gente consegue realmente esse envolvimento, considerando todos esses aspectos que a gente tem citado aqui. Bom, inicialmente, pessoal, sobre a tomada de decisão nas áreas de negócio, eu trago rapidamente aqui para a gente discutir uma pesquisa que foi feita pela EY há um tempo atrás, mas que ainda pode ser muito atual com relação à forma como que as empresas lidam com essa questão do envolvimento dos times de governança, de cyber, de privacidade, ao longo do desenvolvimento de um projeto, do lançamento de um novo produto, né? Aqui a gente vê uma esteira, né, de desenvolvimento de novas iniciativas de negócio da organização, e a gente vê que os envolvimentos eles acontecem em etapas distintas, com percentuais distintos segundo essa pesquisa, né? Até convergir num percentual de 7% das organizações que simplesmente não tratam nada de cyber dentro dessa perspectiva do lançamento de um novo produto. Isso é um problema, né? Isso é uma deturpação com uma forma ou a falta de consideração com que as questões de cyber envolvendo tecnologia podem impactar em um determinado negócio. Então, esse é um ponto que a gente precisa tratar e que a gente precisa desenvolver de uma forma mais estruturada. Então, quem detém os projetos de tecnologia hoje nas organizações? Muitas vezes,
as áreas de negócio, né? Que tem a iniciativa de fazer a prospecção, de fazer a identificação de soluções de mercado, por exemplo, soluções de nuvem, que são muito simples de você trazer para dentro de um negócio, né? Olha, eu tenho aqui uma solução de nuvem que vai resolver o seu problema do seu negócio de forma muito rápida. Beleza? É só você assinar e você trazer para dentro e está tudo resolvido. A gente sabe que as coisas não são bem assim. A gente sabe que por trás disso podem ter vulnerabilidades e que isso pode trazer riscos para a nossa organização. A gente está falando, no final das contas, pessoal, de uma questão de gestão de riscos mais efetiva, né? E o compartilhamento desse risco, como eu citei nas abordagens que a gente fez nesse último painel. Então, este é um ponto que a gente precisa tratar. Então, os riscos ocultos, por exemplo, da Shadow IT dentro da organização, elas podem trazer problemas grandes para a gente e a gente precisa tratar isso com responsabilidade e com cultura. Mais uma vez, comunicação, entendimento da perspectiva pelo lado do negócio, daquilo que a gente precisa entregar sob a ótica de segurança, como que a gente suporta isso, né? Evitar que lá na frente a gente tenha um desequilíbrio na alocação de recursos para que a gente não precise ficar costurando as coisas que eventualmente aconteceram sem a nossa atuação, né? Esse é um outro ponto. E o outro ponto é, como é que eu mantenho a conformidade de algo que eu não tive o controle antes do seu lançamento? Praticamente impossível. Como que eu audito, como que eu trato para o meu board, né, as questões de risco que podem estar associadas àquele processo, se nem mesmo uma avaliação de risco prévia a gente fez a respeito disso. Então, esses riscos ocultos são pontos realmente que a gente precisa tratar de uma forma bastante importante dentro das organizações. As implicações, né, a gente já sabe, são várias, né, consumo excessivo de recurso, desalinhamento, acervo misturado, acervo misto, soluções diversas que vão trazer para a gente realmente um problema bastante grande, né? Daí pode vir exatamente todas aquelas vulnerabilidades que podem ser exploradas por todos esses agentes de ameaça que a gente citou, né? O crime organizado, todos os agentes de ameaça que estão hoje circundando as nossas organizações e trazendo todas essas perspectivas, por exemplo, de lançamento de ransomware, ou de envolvimento, ou de aliciamento de um determinado funcionário. Se a gente não tiver a visão do que a gente precisa fazer de forma prévia, a gente nunca vai conseguir fazer esse controle. Então, essa relação é algo importante que a gente precisa tratar. Passando especificamente aqui para a nossa segunda parte da nossa apresentação, eu vou exatamente tratar esse novo conceito que tem surgido hoje, que tem sido um grande desafio para as organizações, que é exatamente tratar as questões de Trust by Design. O que é isso, no final das contas, de forma bastante simplificada? É você convergir todas as iniciativas da suborganização, considerando as necessidades de negócio, considerando a velocidade do negócio, mas também considerando todas as questões associadas aos controles que você tem que ter. Por exemplo, Privacy by Design, Security by Design, convergindo num modelo que vai ser muito mais amplo e muito mais abrangente e muito mais visível sob a ótica de compartilhamento de risco dentro da organização. Então, não se trata apenas de você proteger a privacidade do seu cidadão. Isso tem uma influência em como esse cidadão, em como esse consumidor, em como os investidores da sua organização vão ter na sua organização caso alguma coisa aconteça. Então, na verdade, tudo isso que a gente está falando aqui conflui para a questão de trust, para a questão de confiança. Não só a interna, mas principalmente a externa. Né? Como as pessoas, como o mercado consumidor hoje trata as organizações sob a ótica de ética, de transparência, de respeito aos tratamentos dos dados, de segurança dos seus dados. Essas são as questões que convergem para o conceito de Trust by Design. Ou seja, conseguir tirar de uma teia fragmentada de pessoas, processos, tecnologias, dados, em silos
dentro de uma organização e fazer com que uma determinada iniciativa de negócio converja e considere as questões de todos esses aspectos, né, levando a uma iniciativa de negócio confiável e que transfira confiança para o seu consumidor final. Então, a abordagem aqui ela é bem mais abrangente do que a cyber. A cyber está aqui dentro como um fator primordial. Os controles, a proteção de dados, o controle de perímetro, tudo o que se faz hoje sob a ótica de infraestrutura de segurança, ela está aqui como uma dessas caixas. Ela é fundamental, mas ela não é única. E ela não pode estar desassociada desse processo, dessa teia de lançamento, de desenvolvimento de novos produtos, né? Privacidade tem que estar considerado aqui, as questões de ética e conformidade têm que estar consideradas aqui, e também as questões do seu programa, por exemplo, de responsabilidade socioambiental, né? Então, se você consegue convergir tudo isso dentro de uma única perspectiva, você vai realmente conseguir lançar uma iniciativa confiável para o seu mercado. Então, a gente vai ter como sustentáculos dos os seus programas de Secure by Design, de Privacy by Design, de Ethics by Design, de ESG by Design, como elementos chaves do seu programa de Trust by Design, né, que vai construir dentro da sua organização uma teia consolidada, única, em conformidade com todos os aspectos regulatórios que você tem, porque cada um desses itens que a gente cita tem os seus próprios aspectos regulatórios e que precisam ser convergidos dentro de uma visão única da sua organização, né? Então, esse é um conceito que está sendo cada vez trazido com mais força, ou seja, vem aquele ponto de novo à tona, pessoal, que eu cito da visibilidade, né? De você sair de um modelo de silos de conformidade, o seu silo de tratamento de governança de dados, o seu silo de tratamento de privacidade, o seu silo de tratamento de conformidade, o seu silo de tratamento de iniciativas de gestão socioambiental, os seus silos de sustentabilidade, de risco, de segurança, de ética, para convergir para um único ponto, onde você conseguia ter toda essa visão consolidada e centralizada. É uma tendência, as coisas já estão acontecendo. Muitas vezes a gente já viu aqui no nosso último painel que questões, por exemplo, de privacidade, de governança, de segurança já estão sendo tratados de uma forma combinada dentro das organizações, mas a gente vê que a expansão disso para novos contextos e para novos conceitos e para novas disciplinas também se fazem muito necessárias, porque hoje a gente está tendo aí uma nova geração de consumidores que consideram questões, por exemplo, como ética, como responsabilidade social e como sustentabilidade, como focos da sua relação de confiança com a organização, né? Considerando todas as questões de transparência e tudo aquilo que envolve todos esses conceitos. Então, esse é o nosso conceito, esse é o novo contexto, é isso que a gente está trazendo, e com a possibilidade de trazer o envolvimento das linhas de negócio de uma forma consolidada para todas essas questões, e não apenas de gestão de cyber ou não apenas de gestão de privacidade. Ela vai haver, isso pode ser um caminho, isso pode ser uma trajetória, mas que é preciso a gente olhar para o futuro, né? Façamos o que está ao nosso alcance hoje, mas olhemos para o futuro, porque é lá na frente que essas coisas vão consolidar, e se você já estiver preparado para tratar isso de uma forma uniforme dentro da organização, as coisas vão ficar muito mais simples, né? Nós sabemos o quanto é difícil, o quanto é complexo fazer esses alinhavos, né? Unir todos esses pontos dentro da organização à medida que eles vão nascendo. Então, se você tiver essa possibilidade de fazer isso de forma unificada, é legal. Então, para que a gente consiga consolidar tudo isso, eu cito aqui, eu trago aqui, pessoal, uma informação muito interessante, eu não sei se vocês viram isso, recentemente, o FED americano, ele lançou uma normativa que cita que, por exemplo, os profissionais de cibersegurança vão ser
preciso, vai ser requerido e vai ser fortemente sugerido que esses caras estejam no board, tratando de todas essas questões de cyber num nível muito mais alto da organização. Mas a gente tem que puxar para isso todas essas outras responsabilidades e todos esses outros pontos, para que você consiga convergir essas responsabilidades como uma interface entre as linhas de negócio e os seus stakeholders, para convergir essas questões de segurança, de privacidade, de ética, tudo dentro de um único modelo de tratamento. É isso que a gente está vendo que vai acontecer, né? Daqui a pouco essas coisas vão acontecer de uma forma cada vez mais abrangentes dentro da organização. Então, eu preciso ter um caminho, né? Eu preciso ter um caminho para manter uma relação saudável entre cyber e negócio, entre todos os outros elementos que convergem para as questões de segurança. Então, aqui a gente está falando de estabelecer um processo com uma linha de base, com um escopo, com expectativas realistas daquilo que a gente pode ou não pode entregar, mas de forma organizada, né? Isso não pode ser feito em Excel, pessoal. Isso não pode ser feito com base em registro de ata de reunião. A gente tem que ter um suporte de algo mais robusto que nos dê a perspectiva de conseguir entregar isso de uma forma direta e dinâmica dentro da organização. E aí, a gente vai conseguir convergir todos aqueles pontos que a gente vem citando: comunicação, integração, demonstrações, o senso de responsabilidade, tudo isso convergindo para todos os controles que você precisa colocar em prática para uma determinada iniciativa e que vão, no final das contas, convergir para essas questões de trust by design que a gente vem citando aqui como um ponto de convergência de todas essas iniciativas, né? Isso já está na cabeça das grandes organizações, já está na cabeça dos grandes gestores. Isso é um desafio. Talvez esses gestores não entendam ou talvez não tenham percebido que hoje já há tecnologia para que a gente consiga convergir tudo isso dentro de um único local, dentro de uma única plataforma, dentro de uma única solução. Então, mudar esse tratamento em silos de todas essas iniciativas de conformidade, de todas as necessidades de controle, né, independente de todos esses 4 pontos que a gente vê aqui do lado direito do nosso slide. Numa tratativa de Trust by Design que converge de forma única, tirando a visão de silos e tratando de uma forma coordenada todos esses elementos, é algo que realmente a gente acha que é bastante importante. Leon, eu posso começar por data governance, por privacy e por security, dentro dessa perspectiva, e depois trazer os outros interessados para este conceito? Pode e deve, né? A gente não vai conseguir entregar tudo ao mesmo tempo, a gente sabe que isso é um processo, mas o importante aqui, e a mensagem que fica é, à medida que você vai trazendo novas personas para esse mundo, para essa perspectiva coordenada, elas vão tomando parte desse processo de uma forma simples, com as comunicações já estabelecidas, com as avaliações que você precisa fazer, né? Por exemplo, eu quero fazer uma iniciativa, eu quero fazer uma avaliação de um novo processo de negócio com relação às perspectivas de segurança. A gente vai fazer isso. A gente vai tratar essas coisas com os frameworks de segurança que você tem, com os assessments específicos que a gente já tem e que a gente consegue fazer isso pronto dentro da plataforma. Mas também a gente consegue fazer toda a tratativa de governança de dados. Foi citado dentro de uma das perguntas que foram feitas recentemente nesse nosso último painel, as questões de quais são as melhores práticas para a gente, por exemplo, tratar dados da indústria de saúde de uma forma geral. E foi citado o HIPAA americano. Se você tiver isso dentro da plataforma, com todas as definições, com todos os assessments, para falar assim, olha, estou submetendo o gestor de negócio para você sobre a ótica das melhores práticas, da melhor prática que o mundo hoje usa, que é o HIPAA, para avaliar se a sua iniciativa, ou se o seu processo está em conformidade com isso e que não vai trazer nenhum risco para a nossa organização. E você conseguir fazer isso de uma forma interativa com o seu gestor, olha como você vai ter simplicidade de gestão desse processo, né?
acabou a possibilidade de você fazer isso de forma manual. Hoje a gente já tem uma solução robusta o suficiente para você conseguir integrar todas essas questões de forma unificada dentro das organizações. E aí, como especificamente, pessoal, que nós podemos ajudar? Exatamente com a plataforma de confiança que nós temos hoje, que é única, que converge todas essas iniciativas dentro de um único ponto de controle, com diversas clouds distintas, em que você pode adotar essas clouds de forma independente, mas também pode adotar essas clouds de forma completamente integrada, né? Desde a parte de governança e privacidade de dados, que vão atender todas as questões regulatórias, por exemplo, da LGPD ou de qualquer outra estrutura de privacidade mundial, porque a gente não está falando apenas de conformidade com a LGPD. Se você tem uma empresa, uma companhia que tem uma abordagem mundial, você vai querer, por exemplo, que os seus clientes que estão na Europa e que se acessem o seu site e que consumam as suas informações tenham também a questão de conformidade com aquela regulamentação. Então, a gente consegue consolidar tudo isso, né, com insights sobre como essas iniciativas de privacidade podem refletir dentro da sua lei interna, dentro da organização, tratar as questões de gestão de riscos e segurança também com as melhores práticas, independente da melhor prática que você está tratando, para conduzir o seu programa de gestão de cyber, por exemplo, seja ele um SysControls, seja ele uma ISO 27001, seja ele, por exemplo, uma ISO 27701, que consolida as questões de privacidade e segurança dentro de um modelo, ou seja, por exemplo, um HIPAA, ou seja, um COSO, para você tratar questões mais evoluídas de risco operacional associados à segurança, você já tem condição de fazer isso dentro da plataforma de uma forma única. E também tratar as questões de ética e conformidade, né? Submeter portais para você tratar a ética, para você tratar, por exemplo, todas as conformidades regulatórias que você pode ter da sua vertical de negócio, com relação à relação sua com o seu titular de dados, com relação a portais onde você pode estabelecer a sua relação de uma forma muito transparente com o seu titular de dados, seja ele da forma de consentimento, resposta a esses titulares, qualquer tipo de tratativa que você tenha que trazer, e consolidando também todas as questões dos seus programas de sustentabilidade ético, ambiental e social dentro dessa plataforma. Então, aqui a gente consolida todos esses pontos. A gente envolve todos os gestores de negócio de todas essas iniciativas dentro de um único local, onde você pode fazer um assessment de Trust by Design, considerando todas as perspectivas que você precisa coletar de um processo de negócio, de todas essas personas distintas dentro da sua organização, consolidando isso dentro de uma versão de uma gestão de risco e conformidade global. E aí você vai ver, olha, essa iniciativa, ela tem esses riscos de privacidade, ela tem esses riscos de governança, ela tem esses riscos de segurança, ela tem esses riscos de ética, ela tem esses riscos para o meu programa socioambiental, convergindo tudo dentro de uma única plataforma e numa visão única. E a visão única vai te simplificar e vai facilitar para você o estabelecimento da comunicação corporativa adequada que você vai ter para envolver todos esses gestores e alinhar todos esses gestores com as necessidades que a gente tem de controle de cyber dentro de uma perspectiva única dentro da organização, né? Esta é a perspectiva, essa é a mensagem que a gente traz, isso é o que a gente tem já disponível para que vocês consigam utilizar e consolidar as suas questões de Trust by Design de uma forma única dentro da organização. Pessoal, esta era a nossa mensagem de hoje. Estas são as nuvens que a gente tem. Vocês podem utilizá-las de forma independente ou conjunta para que você consiga consolidar todas essas informações e toda essa gestão dentro de uma única plataforma. Muito obrigado pelo convite. Muito obrigado a todos pelo tempo. Eu deixo aqui um tempinho final para a gente bater um papo e entender sobre algumas questões que o público possa ter.